Pierre, Sofia. Boa tarde, professor. E aí, tudo bem com vocês? Eu tô bem, você? Bem, tudo tranquilo. Como é que foram aí de final de semana? Foram bem? Sim. Tô bem. Galera, eu vou colocar aqui a pulseirinha de vocês. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Ana Clara. Só marcar aqui na lista de presença. Professor, tá me escutando? Quem que tá falando? Pierre. Ah, sim, tô escutando. Professor, eu lembro que você pediu para fazer a apostila, né? Eu não esqueci, mas é que eu não consegui fazer porque eu tava tendo uns problemas, tá bom? Certo, não tem problema. Deixa eu colocar aqui a pulseirinha para vocês verem. Em nossa última aula, antes de cair a energia, eu havia pedido para vocês fazerem essas atividades aqui da página 22. Então vamos começar a corrigir agora. 22 não, página 23, né? Dá para ver aí na tela, pessoal? Sim. Então tem aí a primeira pergunta. Ele fala, diferencie a adaptação... Não, professor, eu tô vendo, eu acho que todo mundo tá vendo a chamada, não a apostila. Ah, então peraí que eu vou tirar aqui um pouquinho. Deixa eu tirar aqui, colocar lá novamente. Espera lá. Agora acho que aqui. Deu para ver aí? Sim, agora sim. Então tá lá na página 23, essas atividades, né? Primeira pergunta aí, diferencie adaptação de seleção natural. Então tá aí, na adaptação, nós temos, né, o organismo com algumas características que ele já possui, né, que podem, então, ajudá-lo, né? Ou não, né? Que vão favorecê-lo ou não a sobreviver numa determinada condição de ambiente, né? Então, se a sua espécie ali tiver determinadas características que possam favorecê-la ou não dentro de um determinado ambiente, se favorecer, você vai ter uma adaptação ali, né? Se não favorecer, aquele indivíduo, aquela espécie vai acabar sendo eliminada. E o que acontece com relação à seleção natural? Nós temos, né, várias modificações ambientais que vão produzir diferentes situações que vão selecionar os organismos que melhor se adaptam, né? Então, essa seleção natural acaba por selecionar as espécies que estão melhor adaptadas àquele ambiente e as espécies que são têm menos adaptação, né, não tão adaptadas assim, acabam sendo eliminadas num processo de seleção natural. Tranquilo até aqui, gente? Sim. No segundo exercício, ele coloca aqui uma imagem e um texto, né? A orquídea da espécie Angraecum sesquipedale, né? Armazena néctar no fundo de um tubo de cerca de 30 centímetros de comprimento. Darwin estudou essa espécie e previu a existência de um inseto que conseguiria extrair o néctar e realizar a polinização. No entanto, somente em 1903, 21 anos após a morte do naturalista, cientistas identificaram uma mariposa com um aparelho bucal que alcançava o néctar da orquídea. Sem a polinização, a orquídea não produziria sementes para a formação de novas plantas. Então está mostrando aqui a orquídea, né? E está mostrando lá a mariposa, que tem lá um aparelho bucal, né, longo, que consegue alcançar o néctar lá na planta, né? Deixa eu só acenar aqui, colocar o lever. Bom, deixa eu voltar lá. Vamos às perguntas a respeito disso, né? Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Então, no item A,
Se a orquídea iniciasse seu desenvolvimento em um ambiente onde não houvesse mariposas, o desenvolvimento da espécie da planta seria prejudicado? Sim, seria, né? Porque se você não tem um inseto com essas características, um aparelho bucal que consiga alcançar, né, o néctar lá no fundo da flor, para poder, assim, fazer o processo de polinização, você não teria a formação das sementes, né, e essa planta, então, não se reproduziria e seria levada, então, à extinção. No item B, o néctar serve de alimento para a mariposa. Se indivíduos dessa espécie nascessem com o aparelho bucal mais curto, poderiam se alimentar do néctar dessa planta? É a primeira pergunta, né? Então, nessa primeira pergunta, se eu tivesse mariposas que não tivessem esse aparelho bucal longo, né, tivessem um aparelho bucal mais curto, elas não alcançariam, né, o néctar da planta. E aí elas não sobreviveriam, né? Ou teriam que procurar uma outra espécie de planta para poder se alimentar. Qual a relação desse fator com a seleção natural? Então, é um processo de seleção natural. Se eu tivesse vários tipos de mariposas, umas com aparelho bucal longo e outras com aparelho bucal curto, se aquele ambiente tivesse somente esse tipo de planta, então a seleção natural ia favorecer, né, somente a mariposa de aparelho bucal longo, seria ela que sobreviveria, né? E aqui tem aparelho bucal curto, seria extinta. Esse processo de seleção, então, vai, né, selecionar aqueles que são melhor adaptados ao ambiente. Tranquilo até aqui, turma? Sim. No terceiro exercício, ele fala: consideram-se, né, organismos de uma mesma espécie os indivíduos que são. Aí você vai, né, procurar a alternativa aqui correta, né, qual que é? Semelhantes geneticamente e que se reproduzem em condições naturais, gerando descendentes férteis. Então, você tem organismos de uma mesma espécie, se eles possuírem, né, um material genético que é semelhante, eles se reproduzem em condições naturais e os descendentes, né, eles também conseguem se reproduzir, descendentes férteis, né? Então você tem uma espécie. Na pergunta 4, ele faz aqui: a grande variedade de seres vivos que habitam o planeta Terra e que interagem entre si e com o meio ambiente é denominada, então, de biodiversidade. Então você tem variedade de seres vivos, né? Sejam eles animais, vegetais, micro-organismos, eles interagem entre si com o meio ambiente, então você está lidando aí com uma biodiversidade. Esse bioma aqui está mais associado lá a uma espécie de vegetação que você tem na região, né? 5. O nome dado ao processo natural que seleciona os indivíduos com as características mais vantajosas de acordo com o ambiente é a seleção natural. Então, esse é o processo natural. Até aqui tudo bem, turma? Sim. No exercício 6, ele diz: um pesquisador observou que vagalumes de uma população A emitem sinais luminosos longos e azulados, e os animais de outra população B emitem sinais curtos e avermelhados. Os animais A não cruzam com os animais B. Com base nessas informações, podemos concluir que, olha, então tem as populações A e B que são, né, podem ser espécies diferentes. Se não se cruzam entre si, então essa informação já é crucial para você determinar duas espécies diferentes. No exercício 7, ele fala: explique o que é o processo de especiação. Então, o que acontece na especiação é que você vai ter, né, por meio de algumas modificações no material genético, essas mutações vão acontecer lá pelos processos naturais lá das mutações, você tem ali conjuntos de genes, né, que são modificados, e aí você vai formando indivíduos com novas características.
E além desse processo que acontece, né, nas alterações desse material genético, você vai ter a atuação, né, da seleção natural ao longo do tempo. Então, aí você tem a formação das espécies. Deixa eu ver quem que chegou aqui. Sandro. Deixa eu já marcar aqui. E Ana Clara também, né? Deixa eu ver, Ana Clara. Já marquei, beleza. Deixa eu só salvar, voltar lá na apostilinha. Só um instante. Ampliando. Tá lá. Então, aqui no exercício 8, ele pede para observar a imagem, né? E diz aqui, o ilustrador representou uma separação hipotética de indivíduos de uma mesma população de dinossauros. Que fenômeno o desenho ilustra? E qual a consequência desse evento após milhares de anos? Então, a gente observa aqui que as duas espécies, né, vamos dizer assim, a mesma espécie de dinossauros foi separada por uma barreira geográfica, né? Então, ele tem aqui ó, um rio, ou pode ser até um trecho aqui de um rio que dá para um oceano. Esse é o nosso isolamento geográfico, né? Essas populações, então, sofreram isolamento geográfico. Conforme vai passando o tempo, eles vão ficar afastados, né? Esses indivíduos. Cada população de indivíduos vai passar por mutações genéticas. Eles vão ter modificações ambientais também. Processo de seleção natural. E depois que há essas modificações genéticas, né, e os processos de seleção natural, se você tentar colocar esses indivíduos em contato de novo, eles não vão reproduzir mais entre si, né, porque eles formaram uma nova espécie. Então, é um processo de isolamento geográfico. No exercício 9, tem aqui, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Na afirmativa A extinção é o desaparecimento de uma espécie de determinado ambiente. É verdade, verdadeiro. Item B. A extinção de espécies somente ocorre pela interferência das atividades humanas no ambiente? Não, pode acontecer por outras razões, né? Você pode ter modificações naturais que ocorram lá no ambiente, que afetem, né, aquele ambiente, as condições daquele ambiente, e você, então, no processo de seleção natural, os indivíduos melhor adaptados vão sobreviver e os que são menos adaptados serão extintos. C. Terremotos, erupções vulcânicas, glaciações, alterações do relevo são exemplos de fatores que podem ocasionar a extinção das espécies? Verdadeiro. Você tem modificações dramáticas de ambiente, né? E aí você pode, numa situação como essa, ter como consequência a extinção de espécies. No item D, o tráfico de animais não contribui para a extinção de espécies, pois os indivíduos apenas são levados de um local para o outro. Não, é falso. O tráfico de animais pode ocasionar, sim, a extinção de espécies. Se você, por exemplo, leva uma espécie nativa de uma região e coloca num outro ambiente, numa outra região, ela pode funcionar como uma praga, né? Se ela se reproduzir, ela pode se adaptar melhor do que os indivíduos que são nativos daquele ambiente e pode causar a extinção de outros. No item E, espécies exóticas correspondem a espécies que são retiradas de seu habitat original e levadas para outra região, podendo ocasionar a extinção de seres vivos nativos dessa região. Exatamente o que nós acabamos de falar com relação ao tráfico de animais, né? É verdade. Se você leva uma espécie que é de um habitat e coloca ela num outro habitat, ela pode, então, ter uma melhor adaptação do que os nativos daquela região, ela pode, então, predominar, e no processo aí de competição, a espécie que melhor se adapta ao ambiente pode ocasionar a extinção da outra, né? Tudo bem até aqui, turma? Sim.
No exercício 10, ele fala que as cobras estão entre os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil, principalmente na área rural. Animais peçonhentos são aqueles que são capazes de inocular peçonha, né, veneno. As cascavéis, crotalos, apesar de extremamente venenosas, são cobras que, em relação a outras espécies, causam poucos acidentes a humanos. Isso se deve ao ruído de seu chocalho, que faz com que suas vítimas percebam sua presença e as evitem. Esses animais só atacam os seres humanos para sua defesa, que se alimentam de pequenos roedores e aves. Apesar disso, elas têm sido caçadas continuamente por serem facilmente detectadas. Ultimamente, os cientistas observaram que essas cobras têm ficado mais silenciosas, o que passa a ser um problema, pois se as pessoas não as percebem, aumentam os riscos de acidentes. A explicação darwinista para o fato de a cascavel estar ficando mais silenciosa, qual que é essa explicação darwinista, né? Se você tiver variedades que são mais silenciosas, né, essa característica de ser mais silenciosa favoreceu positivamente para que ela sobrevivesse em um determinado ambiente. Ou seja, num ambiente hoje que já foi muito modificado ao habitat anterior, né? Então, as variedades mais silenciosas, né, foram selecionadas positivamente. Essa característica permite uma melhor adaptação para essas variedades mais silenciosas. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Aqui tem um texto sobre a teoria evolutiva, né, de Lamarck, que nesse texto aqui ele faz um pedido para que se discute, né? Então, com relação a esse texto, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ele coloca aqui um gráfico, né, da escala de organização e as formas simples geradas espontaneamente, né? Isso ao longo do tempo. Então, você tem aqui as espécies atuais, então você tem um progresso, partindo aqui do amarelinho até chegar na outra cor, azulzinho, né? Vermelho, cinza aqui, e todo essa organização que vai acontecendo, né, vai sendo ao longo do tempo, das formas que são simples, né, geradas espontaneamente. Então, no texto ele diz aqui que, embora seja frequentemente ensinado que a teoria de Charles Darwin não tem nada em comum com a de Lamarck, esse não é exatamente o caso. Ambos postularam mudanças biológicas ao longo do tempo e atribuíram uma enorme influência do ambiente nesse processo. Os dois evolucionistas também reconheceram a importância do uso e desuso e da herança dos caracteres adquiridos na evolução biológica, embora tenham abordado essas ideias em suas teorias de formas diferentes. Para Lamarck, essas duas leis conduziam à adaptação dos organismos aos seus ambientes. Para Darwin, por outro lado, elas explicavam a origem da variação sobre a qual a seleção natural atua. A constatação de que Darwin se referiu às leis do uso e desuso e herança de caracteres adquiridos surpreende muitos estudantes. No capítulo sobre leis da variação do livro A Origem das Espécies, ele se refere aos efeitos do uso e desuso dizendo: com base nos fatos mencionados no primeiro capítulo, acho que deve ter restado pouca dúvida quanto à ideia de que, entre os animais domésticos, o uso reforça e desenvolve certas partes de seus corpos, enquanto o desuso as atrofia, e que tais modificações são hereditárias. Lembre-se que Darwin não conheceu as ideias de Mendel e que a teoria hereditária vigente na época, a herança por mistura, medida pela pangênese, pressupunha que os descendentes de um casal tenderiam a ser intermediários entre eles. A predição desse método é que gerações se tornariam cada vez mais uniformes ao longo do tempo, perdendo, portanto, variabilidade. Nesse cenário, Darwin solucionou esse dilema argumentando que os indivíduos de uma mesma ninhada, mesmo que muito semelhantes ao nascimento por serem intermediários entre seus genitores, poderiam se diferenciar ao longo da vida em função do uso ou desuso de diferentes estruturas. Se essas diferenças acumuladas fossem passadas para a geração seguinte, então teríamos uma fonte para variações observadas nas populações naturais e domesticadas. É importante ressaltar que as leis do uso e desuso e da herança de caracteres adquiridos não fazem parte da teoria evolutiva moderna, estabelecida no século XX. Apesar das semelhanças, né, superficiais entre as teorias de Lamarck e Darwin, elas são essencialmente diferentes.
evolução por seleção natural conduz a mudanças ao longo das gerações, que, embora fortemente influenciadas pelo ambiente, não são necessariamente progressivas. Lamarck, por outro lado, via a evolução biológica como uma mudança que implicava aumento de complexidade, com uma marcha progressiva para a perfeição. Esse progresso era o item das ideias evolucionistas de Lamarck, que Darwin chamava de disparate, e representa uma das grandes diferenças entre as teorias desses dois grandes naturalistas. Por fim, Darwin evitou abordar questões religiosas em seus textos, enquanto Lamarck atribuiu claramente o curso do processo evolutivo ao supremo autor de todas as coisas. Tem um esboço aqui, né, clássico do Darwin, chamado de Árvore da Vida, sugerindo um padrão ramificado de evolução. Então, a discussão aqui que acontece é do Darwin ter, né, os motivos que o Darwin considerou um disparate as ideias de Lamarck a respeito do aumento da complexidade e da marcha progressiva para uma espécie perfeita. A questão aqui do Lamarck, né, o que o Darwin não concordava assim de maneira frontal, né, é que a evolução proposta pelo Lamarck, o Lamarck achava que essa evolução partiria, então, de uma espécie e, conforme ela teria lá o uso e o desuso e transferia essas características de maneira hereditária, essa espécie evoluiria como um ser superior, atingindo níveis de superioridade, como se a espécie que evoluiu tivesse características que a tornassem superior com relação às outras, né? E não é bem isso que acontece, né? Se você imaginar o nosso processo de evolução, eu vou pegar aqui um crocodilo que tem lá nos ancestrais comuns só os dinossauros. Eu não posso dizer que o crocodilo é uma espécie que evoluiu e é um ser superior aos dinossauros. Não dá para você fazer essa comparação. O que acontece, então, é que essa marcha de evolução não está conduzindo a espécies perfeitas, no aspecto até mesmo religioso, assim como o Lamarck até propunha. Essa evolução está acontecendo para que você atinja espécies que estão melhor adaptadas àquele ambiente, espécies que tenham melhores condições, né? Que tenham características que as tornem mais adaptadas. Então, você vai, num processo de evolução, vai gerar uma biodiversidade, porque o próprio ambiente vai se modificando, e através da modificação do ambiente você tem os processos de seleção natural, você tem o processo genético, né, das mutações, da variabilidade genética, e aí você vai tendo processos de evolução e que também justificam lá toda a nossa biodiversidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, só para fechar, o gráfico aqui do nosso Lamarck, ele achava que a forma mais simples de espécie, ela ia evoluindo ao longo do tempo, né, espontaneamente, até chegar numa espécie atual superior, num nível de superioridade maior, dentro de uma escala de complexidade, né, daquele organismo. E não era isso que o Lamarck, que o Darwin entendia. O Darwin entendia que havia, então, ancestrais comuns que, à medida que os processos de seleção natural e de adaptação a diferentes ambientes, né, iam, então, produzindo ramificações de outras espécies, né, e que aí você ia tendo a formação de uma grande, né, biodiversidade em função disso. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Sim. Aqui na página 25 tem 26, né, tem essa hora do estudo. Então, no primeiro exercício, ele mostra de novo, né, o braço, né, de alguns mamíferos aqui. E você percebe, então, que há um padrão de tecidos, né, que formam aí esses membros. Esse padrão desses tecidos aí com relação a músculos, ossos, nervos, né, vasos sanguíneos. E aqui ele destacou, né, os ossos, né, do gato, né,
Você pega aqui, então, a pata do gato, ela tem aqui os mesmos ossos que a pata do cavalo, né? Que é a mesma coisa que o braço humano, ou mesmo a asa lá do morcego, né? E também a nadadeira da baleia. Então, com os conhecimentos atuais sobre a evolução, como é possível explicar essa semelhança entre diferentes grupos de mamíferos, né? Então, todas essas espécies, elas devem ter um parentesco evolutivo. Ou seja, tem ancestrais comuns que possuíam essa estrutura esquelética, que é uma estrutura básica, né? À medida que os processos de seleção natural, os processos de especiação, as mutações genéticas, né, as melhores adaptações a diferentes ambientes, nós tivemos, então, ramificações dessas espécies, de maneira a que elas tragam consigo características semelhantes, que são derivadas de ancestrais comuns, né? No segundo, põe aqui, né? Observe a imagem com a representação de um dinossauro de uma espécie conhecida como estegossauro. Atualmente, como podemos comprovar que os dinossauros existiram no nosso planeta e recriaram suas características? Bom, nós encontramos fósseis, né? Esses fósseis, então, indicam a existência desses animais, né? E para você recriar, né, as suas características, você vai utilizar parte, né, desse material, desses fósseis que você encontrou, e com esse material, recriando toda a estrutura de como era lá o corpo dele. No terceiro exercício, ele coloca aqui, observa as ilustrações a seguir, né? As ilustrações e analise a frase a seguir. Aqui estão mostrando os peixes abissais, né? Eles são peixes de até 30 centímetros de comprimento. Então, tem duas espécies aqui que ele mostra. Os peixes abissais, que vivem em grandes profundidades nos oceanos, desenvolveram bocas grandes porque não enxergam os alimentos no escuro do fundo do mar. Em qual teoria evolucionista a frase acima se apoia? Como explicar essa característica com os estudos atuais? Bom, essa teoria seria mais no embasamento de Lamarck, né? Diz aí o texto, a citação, de que eles desenvolveram bocas grandes, né? Não é bem assim o negócio. O que nós podemos entender é que nós poderíamos ter peixes com diversos tipos de características, mas essa espécie fica melhor adaptada nas partes mais fundas lá do oceano, o que deve garantir para elas, né, uma vantagem de alimentação. Então, se ela teve uma vantagem de alimentação dentre os peixes vários, nos seus ancestrais que surgiram, aqueles que tinham a boca grande, né, tinham maior chance de sobrevivência e acabaram prevalecendo. Os outros, né, acabaram sendo extintos, não tiveram essa mesma capacidade de adaptação. O quarto exercício fala que o bicho-pau, como o nome sugere, parece um graveto em meio ao ambiente natural. Essa característica se manteve pelo fato de, bom, ele aumentou as chances de sobrevivência, né? Ele consegue se camuflar. Os predadores, então, têm mais dificuldade de alcançá-lo. E essa característica confere a ele, então, uma vantagem. E isso, então, aumenta a chance de sobrevivência dele, porque ele se camufla. No exercício 5, ele coloca aqui, né, uma ave de rapina, vários ratinhos aqui. No quadro 1, tem rato preto e rato branco. No quadro 2, mostra a águia pegando o rato branco. No quadro 3, mostra uma população grande de ratos pretos e só um ratinho branco que sobrou aqui, um sobrevivente. Então, no item A, descreva os acontecimentos ilustrados de 1 a 3, né? Na população 1, então, nós temos uma igual, né, quantidade de indivíduos, claros e escuros, né? Então, na mesma proporção. No quadro 2, nós já percebemos que tem o ataque, né, de um predador que captura um rato branco. Ele está mais visível, né? O rato pretinho tem uma vantagem naquele ambiente. Ele fica menos visível para o seu predador.
E no quadro 3, as populações já estão desequilibradas. Tem muito mais ratos, né, pretos, escuros, né, do que claros. No item B, compare a população de ratos em 3 com a inicial, em 1. Explique o motivo dessa diferença. O motivo é que o predador, né, consegue localizar o rato claro com mais facilidade. Então, a cor clara é uma característica que é negativa, né, nesse ambiente. Ele vai ficar mais exposto aos predadores. Então, o predador vai caçar, vai pegar preferencialmente os claros. Os escuros, eles estão lá, né, se escondendo, eles não ficam tão visíveis lá para o seu predador. A população de ratos claros, né, branquinhos ali, vai diminuir. No item C, os seres vivos que estão bem adaptados ao seu ambiente sobrevivem e deixam descendentes. As adaptações são características que aumentam a capacidade de sobrevivência de uma espécie. No exemplo ilustrado, qual característica dos ratos pode ser relacionada à sua capacidade de sobreviver? A característica é a cor dos pelos, né? Então, ter pelos mais escuros dão uma vantagem naquele habitat. E ter os pelos mais escuros, então, vai dar sua vantagem. Essa característica vai ser transferida para os descendentes, né? Então, os nossos ratinhos de pelo escuro, né, vão predominar naquele ambiente. E a tendência dos ratinhos de pelo claro vai ser de desaparecer. Processo de seleção natural. Agora temos aqui, deixa eu ver o exercício 6. Leia o texto a seguir. Então, os tentilhões, grupo de pássaros das Ilhas Galápagos, são um exemplo. Enquanto o tentilhão terrestre grande tem bico largo e forte para esmigalhar sementes duras, o bico do tentilhão canouro é longo e fino para pegar insetos em fendas. Muito bem, duas espécies que têm essa característica do bico, né? Diferentes. Esse trecho descreve as adaptações dos bicos dos tentilhões de acordo com os hábitos alimentares. Assinale a alternativa que indica qual teoria esse texto está relacionado e quem a propôs. Ele está relacionado, então, ao processo de seleção natural, né, de Charles Darwin. Nesse processo, então, dependendo do ambiente da ilha, onde eu tenho um ambiente que há a oferta maior de frutas, né, o tentilhão de bico forte, que consegue quebrar, né, as cascas, vai ter uma vantagem. E num ambiente onde não tenha essas disponibilidade de frutas, só vai ter insetos lá escondidos lá em cascas de árvores, por exemplo, o tentilhão que tem o bico fino, que é melhor adaptado para perfurar e buscar esses insetos, vai ter vantagem. Isso vai fazer, então, que, num processo de seleção natural, as espécies que estão melhor adaptadas sobrevivam, se reproduzam, e você vai ter essa característica, né, sendo transferida de geração em geração. No exercício 7, ele diz: uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck é que a adaptação resulta. Bom, qual que é, então, uma ideia comum? Você vai ter a interação dos organismos com os ambientes. Tanto a teoria do Lamarck quanto a do Darwin levam em consideração, né, o efeito do ambiente. Como que esses organismos interagem. A interação deles com o ambiente. Na questão 8, ele fala: considere as seguintes informações relacionadas ao processo de formação de duas espécies a partir de um ancestral. Primeiro, diferenças genéticas entre populações. Segundo, isolamento reprodutivo. Terceiro, surgimento de uma barreira geográfica. Qual que é a sequência correta para esses fatos, né? Então, primeiro tem que haver o surgimento da barreira geográfica, que vai isolar duas populações. Depois, essas populações isoladas vão apresentar diferenças genéticas. E, por fim, você vai ter, né, o isolamento reprodutivo, porque as espécies que foram isoladas, né, na verdade, as populações que foram isoladas formaram uma nova espécie e elas não conseguem mais se reproduzir entre si. Qual é o principal fenômeno responsável pelas diferenças genéticas entre as populações? Então, são as mutações genéticas.
Essas mutações genéticas, essas modificações, pequenas modificações que você tem no código genético é que vão, né, trazer modificações lá no genótipo. As recombinações gênicas também auxiliam, então você tem recombinações gênicas que acontecem nos próprios cromossomos, né? Você tem genes alelos para uma determinada característica que se recombinam e você então vai produzindo, né, essa biodiversidade. No item C, cite 2 situações que podem promover o evento descrito em 3. Então, o isolamento geográfico, você pode ter o quê? De repente, elevam o nível das águas, você forma um rio, né? Você tem terremotos que podem abrir fendas enormes, né? Processos de desmatamento, como aconteceu aqui no Brasil, a parte central do Brasil, você tinha uma cobertura vegetal que não tem mais, então algumas espécies que são oriundas de um mesmo ancestral ali, umas ficam ali na região da Amazônia, outras são aqui da região da Mata Atlântica. Então tem vários tipos de modificações ambientais que devem ser drásticas, né, para que você produza esse isolamento geográfico. O próprio ser humano, né? Hoje a gente já sabe, né, que não, aí há milhares de anos atrás nós tínhamos lá na Era do Gelo uma ligação que acontecia lá entre a parte ali do norte lá da Ásia até o Canadá, né? Aquela região do Canadá, na América do Norte. Nós tínhamos ali uma formação de gelo que permitia a passagem, né, do ser humano vindo da Ásia até as Américas. E o que aconteceu? O ser humano proveniente, né, primeiro veio lá da África, veio subindo, foi subindo lá para a Ásia, subiu lá da Ásia, passou por essa ponte de gelo, vamos dizer assim, e chegou nas Américas. Com o fim da era do gelo, da era glacial, aquele gelo derreteu e produziu um isolamento geográfico entre as Américas e a Europa. E isso é que permitiu a formação do quê? Dos ameríndios, né? Dos nativos aqui das Américas. Depois que os portugueses e espanhóis chegaram aqui nas Américas, encontraram lá os nativos, os ameríndios, né? E já havia, então, uma situação onde esse povo aqui das Américas não estava preparado para ter um contato direto com o povo lá da Europa, porque o povo da Europa passou por processos lá de doenças, processos lá de epidemias, onde o sistema imunológico desse povo europeu já havia se preparado, né, para lidar com esse tipo de micro-organismo. Quando chegaram aqui nas Américas, foi um verdadeiro massacre de doenças que os ameríndios acabaram pegando, né, porque não estavam preparados. O isolamento geográfico, né, não permitiu que eles desenvolvessem aquelas características que os europeus tinham. Né? Isso, até que eles conseguissem desenvolver, né, essa imunidade, tivessem sistema imunológico melhorando para poder combater esses micro-organismos, houve um genocídio tremendo, né, em termos de doenças. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. A mesma coisa está acontecendo conosco agora, com relação ao coronavírus, né? O coronavírus é um micro-organismo novo, uma novidade, o nosso sistema imunológico não está preparado para lidar com ele, e isso vai levar um certo tempo, até que as pessoas vão entrando em contato, o sistema imunológico vai reagindo, vai produzindo anticorpos, vai ganhando uma memória daquele tipo de vírus, né? E aí, enquanto isso não acontece, os organismos, né, vão se adaptando a uma nova situação. No exercício 9, ele fala: analise com atenção a ilustração a seguir e responda às questões propostas. Tem 2 peixinhos, né? Um peixinho vive aqui no Oceano Atlântico, outro peixinho vive no Oceano Pacífico. Eles têm aqui nomes diferentes porque são espécies diferentes, mas que têm algumas características, né, bem semelhantes. Quantas espécies de peixes estão representadas? Então, tem 2, né? Esse Anisotremus taeniatus e o Anisotremus virginicus. 2 espécies. Qual foi a provável origem dessas espécies? Bom, a formação aqui, veja que esse canal aqui, ó, o Istmo do Panamá, surgiu há 3,5 milhões de anos. Então, o que aconteceu? Houve aqui a formação de uma barreira
Provavelmente, há 3,5 milhões de anos, eu tinha aqui passagem livre. Então, eu tinha esses peixes conseguindo se contatar, né? População do ancestral comum deles, eles tinham contato. No momento que se formou, né, esse istmo, eu criei uma barreira, né, geológica, isolei, né, as populações e, ao longo do tempo, pelos processos de adaptação, especiação, né, eu tive a formação de duas espécies diferentes, que são ancestrais, né, da espécie que era o ancestral comum deles, né? Admitindo que a especiação se fez por isolamento geográfico, qual foi a barreira responsável por isso? Foi esse istmo, né, do Panamá, esse bloqueio, né, de terra. No item D, há quanto tempo, provavelmente, o processo de especiação apresentado teve seu início? Teve início quando começou a surgir o tal do istmo, né? 3,5 milhões de anos. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Próxima aula nós vamos entrar aí nesse capítulo 8, tá? Biologia da conservação. Por hoje ficamos por aqui. Tá? Esse vai ser o conteúdo para a nossa provinha. As provas que devem começar lá no dia, se não me engano, 21 ou 26, sei lá. Logo, logo vem aí um calendário e vocês vão ficar informados aí a respeito. Dúvida até aqui, turma? Acho que não. Beleza, então, galera. Um abração para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até a próxima aula, professor. Falou, até mais, abração.